E aí, traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, e hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre essa plataforma da Binary, a Derive. Possivelmente aí a Binary vai migrar os seus trabalhos para essa outra plataforma, que é a Derive.com. Não sei se será de uma forma completa, que vai trocar essas suas operações, vai fazer essa migração de uma forma completa, ou se vai trabalhar de forma paralela. Pelo menos no início sim, para o pessoal ir se acostumando a essa nova plataforma. Eu dei uma olhada aqui como que funciona essa plataforma. Eu já fazia as minhas principais estratégias manuais já na própria Derive, a parte de trader, né? Eu fazia minhas operações ali. Só que também tem a parte de bot, tem a parte do Smart Trader, que se assemelha a essa página principal aqui dessa plataforma atual da Binary. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento, e caso a gente vá começar a fazer as operações aqui no Derive, eu também vou aprendendo junto com vocês e vou passando essa minha experiência aí para que vocês se adaptem o mais rápido possível também, tá? Logo de início, meu nome é Cristiano, trabalho com opções binárias. Para quem não conhece o meu canal, aqui eu passo dicas, passo estratégias, passo conteúdo, passo as minhas operações, passo bots gratuitos. Caso você goste desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo para que chegue até mais pessoas aí e o canal cresça cada vez mais. Sempre aí agradecendo o pessoal que tem assistido o canal, que tem seguido. Obrigado aí pelo feedback de todos vocês, tá? Vou entrar primeiro aqui. Quem já tem conta na Binary.com, o login e senha será o mesmo na Derive, tá? Para quem já está logado, só clicar em negociar e clicar em Derive. Você vai ser redirecionado para essa nova página aqui. Derive funciona, pessoal, existem quatro opções aqui inicialmente. Você vem aqui, ó, nessa parte de trader, é onde eu faço as minhas operações. Além disso, eles têm o Debot, que é onde você vai descarregar os seus scripts para fazer a operação via bot, assim como nós fazemos lá na Binary Bot. TMT5 é aquele MT5 que eu não utilizo para fazer as operações, tá? Eu só utilizo para visualizar os gráficos de uma forma mais rápida, mais prática. Depois eu entro aqui para vocês verem. E o Smart Trader, que é onde se assemelha à página inicial, lá onde você faz as operações no navegador da própria Binary.com. Vou passar um por um. Primeiro eu vou mostrar para vocês essa interface aqui. Quem opera na IQ, na Olimp, na Binomo, vai se sentir mais confortável dentro do Trader, porque é mais parecido com essas outras corretoras. Você vai conseguir fazer suas operações aqui de uma forma bem semelhante, tá? Como a Trader é recente, o Derive é recente, eles estão em constantes atualizações, tá? Hoje em dia, você coloca os indicadores. Se eu colocar aqui, por exemplo, o Bollinger Bands, ele vai com o padrão normal, ele vai com a configuração padrão. Você não consegue hoje em dia configurar o período dessa banda de Bollinger e nem o desvio. Vai ficar sempre 20 de período e 2 de desvio, tá vendo? Se eu clico aqui na engrenagem, eu não consigo mudar. Futuramente eles podem colocar essa opção de mudança, tá? A mesma coisa se eu colocar, por exemplo, o indicador de RSI, o índice relativo, você não consegue também configurá-lo. Ele vai ficar aqui embaixo padronizado com 80 no superior e 20 no inferior. A mesma coisa, se você clicar na engrenagem, ainda você não consegue mudar esses períodos aqui, essas barreiras superior e inferior. Por enquanto está assim. Eu me viro já muito bem utilizando esses indicadores padrão, mas conforme o tempo for passando, como eles estão em constantes atualizações, capaz deles colocarem já essa parte de você configurar seu próprio período e desvio de indicador, certo? Aqui do lado nós estamos nas volatilidades, os índices sintéticos, tá? Quando você está nos índices sintéticos, você tem no momento esses mercados para você fazer as suas operações. Aqui os mercados de up-down,
que é o Higher and Lower e o Rise and Fall, o No Touch também. De dígitos nós temos 3 operações aqui, que é o Differs, o Matches, o Even Odd, Over Under, e tem essa operação também que é nova, recente aqui no Derive, que é o Multiplier. É como se você estivesse operando em Forex, lá na Equioption, lá na Olimp, você vai definir o que? Um Take Profit, um Stop Loss, e você não precisa pré-determinar um tempo de contrato aí. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem, ó, tá vendo? Ó? Aqui você coloca a sua stake, aqui o seu coeficiente de multiplicação, de alavancagem, né? O seu Take Profit e seu Stop Loss. É como se você estivesse operando o Forex lá na Equioption, digamos, né? Aqui, desse lado, você tem os índices sintéticos, tem os pares cambiais, ó, né? Nesse momento, hoje é sábado, estão fechados os mercados. Tem os índices de moeda, tem as commodities, que são só essas 4 aqui, e os índices sintéticos. É igual a Binary normal, tá? São todos os mercados que tem na Binary normal, no Derive você vai conseguir encontrar também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora a parte de bot. A parte de bot, pelo menos no início, não me acostumei, tá? Eu descarreguei um bot aqui só para fazer uns testes, e ele é mais... eu não me acostumei à interface dele ainda. Eu descarreguei um over-under aqui, ó, como vocês podem ver. Esse é o bot Binary Cleopatra. Qual que é o número dele aqui que eu tenho liberado? É o número 12, lá da minha página de bots. Quem não tem bots aí, eu tenho diversos bots gratuitos liberados lá na minha página. Tem aí na descrição, na parte de download de bots gratuitos, tá? Aqui você vai descarregar o bot, clicando nessa pastinha. Você vem aqui, ó, clica na pasta, aí vai aparecer o recente ao último que eu utilizei, tá? Se você quiser utilizar um outro diferente, você vem aqui, Open, você vai procurar... Opa, deixa eu colocar novamente aqui, Import. Eu quero carregar um outro. Deixa eu local, aqui você vem em local para você abrir um novo script, tá? Select from your device, que é para colocar do seu computador. Aí eu venho aqui e escolho, dentre todos esses aqui, os que eu tenho lá na minha página, tá? Eu vou vir aqui e vou descarregar o Iron Maiden, número 28. Cliquei 2 vezes, ele aparece aqui uma prévia do bot, eu aperto Open. Como que aparecem as abas aqui? É todo esse colorido aí mesmo. A aba 1, tá? Aqui a primeira aba, aqui tá a aba 4. Se eu jogar aqui para cima vai aparecer o restante, ó, a aba 2. Tudo que aparece no bot para você lá na página da Binary Bot vai aparecer aqui dentro desse debot, a mesma coisa. Só que fica um pouco ainda para mim ainda tá meio confuso isso daqui. Tá, é muito colorido, a parte de transação principalmente você vai sentir um pouco de estranheza, que nem eu senti um pouco de estranheza quando eu comecei a operar aqui. Quer ver? Eu já estou na minha conta virtual, que é aqui em cima, tá vendo? Ó, aqui você clica, conta demo, aí você vem aqui para o lado, conta real, tá vendo? O USD aparece sua conta certinho e o seu saldo. Eu vou apertar aqui novamente e vou colocar para vocês verem o funcionamento. Ó, esse bot, aba 1, vai trabalhar com Higher and Lower. O meu máximo de stop loss está com $800, não vou mudar, porque eu estou na conta demo mesmo. Aqui é meu expected profit, que é o meu lucro esperado, $100. Minha stake inicial, 0,5. Aqui vai trabalhar com 10 ticks e a barreira está para baixo com 0,5. Aqui tem todo o restante da configuração. Ó. Trabalha com RSI também, com indicador. E eu vou colocar ele para dar um play aqui. Deixa eu dar um play nele. Eu venho aqui, ó, Run Bot. Apertei para dar um run. Quando abre na Binary Bot, quando você coloca para o bot começar a trabalhar, aparece aquela telinha no meio, né? Que é onde aparece as operações, o trade type, a referência, a stake, tudo bonitinho. Nesse daqui, pessoal, ele é mais burocrático, assim, não é tão simplificado como aquela telinha que você consegue identificar tudo que o bot está fazendo por ali. Nessa primeira parte aqui, o sumário, vai ficar mostrando só o contrato que foi aberto, o tanto que você está usando de stake, o payout que você já recebeu, o número de entradas que esse bot já deu, o número de contratos perdidos, o número de contrato ganho e aqui o seu profit e o seu loss, tá? Aqui na parte de transação, galera, aqui é onde fica mostrando
em que stake você pegou uma win, em qual stake você pegou loss. Eu vou trocar o bot para que as entradas sejam mais rápidas, tá? Deixa eu dar uma zerada aqui, ó. Eu vou abrir um bot de over-under para ficar mais rápido. Vou abrir novamente aqui a... Deixa eu resetar até essa parte aqui, ó. Vou dar um reset aqui. Pronto. Aí eu venho e vou abrir novamente o Cleópatra que estava aqui, tá vendo? Ó, já fica aqui, quando você abre um bot, ele já fica gravado os essências que você abriu, tá? Vou dar um open aqui. Aqui um over-under, ó. Sintéticos, dígitos over-under. Aqui embaixo vai loss de 60 dólares, lucro de 10, initial amount que é meu stake 0,35 e meu martingale já está aqui de 1,1. Ele vai trabalhar por um tick e com over 4, tá? Vai trabalhar com over 4. Toda vez que o último dígito for acima de 4, do número 4, eu vou ganhar essa stake. Eu vou dar um play aqui, ó. Um run bot. Vai ficar mais rápido agora, que é um tick cada operação aí. Aqui vai aparecer o sumário, como eu já expliquei. As transações aqui, pessoal. É aquela partezinha agora onde vai ficar mostrando aí, ó. Tá vendo? Ó, o ID que foi gerado essa... Opa, variável test no value. Please set a value. Calma aí, tira isso daqui. Deixa eu ver qual bloco que tá dando problema aqui. Esse tá dando problema? Não era para tá dando problema não, porque ele tá funcionando normalmente. Deve ser alguma besteirinha só. Deixa eu colocar run de novo porque ele tá funcionando, ó. Aqui, tá vendo, ó? Toda vez que for acima do número 4, o último dígito, eu vou ganhar, tá? Quando for menor, eu vou perder. Aqui eu tô ganhando, ganhei novamente. Vai tá dando esse problema aqui, por quê, hein? Deixa eu tirar esse negócio de erro aqui. Pronto, vai ficar só mostrando agora as minhas transações, tá vendo? Ele vai ficar bem assim, pelo menos de início para mim, tá bem, bem estranho. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí a transação tá aqui, ó. Ganhei, perdi, fez o martingale, ó, fez outro martingale, aí fez o outro martingale. Aqui esse bot, essa página nova do Debot vai ficar ruim para quem gosta de fakear a conta aqui. Para quem gosta de colocar em conta virtual e trabalhar como real, vai ficar triste, hein? Vai cair a casa para essa galera aí. Se migrar de vez, vai ficar difícil a pessoa conseguir colocar fake aqui. Por quê? Eu tentei mudar aqui em cima e não consegui. O pessoal costuma mudar, né, essa parte de cima aqui para falar que é real. Mas eu não consegui mudar não, viu? Quer ver? Ó, deixa ele trabalhar aqui. Ó. O problema é esse, pessoal. A gente tinha tudo, essas informações que está aqui de transação, de martingale sendo efetuado, tudo naquela telinha, né? Naquela telinha. Era mais fácil para a gente identificar o que o bot estava fazendo. Agora você tem que ficar vindo aqui, ó. Aqui está o sumário, aqui está as transações e aqui é o login. Toda vez que o bot faz alguma coisa, se ele tiver notificações, por exemplo, você pega um bot que tem aquelas notificações no lado inferior esquerdo. Se você trabalhar com um bot que tem RSI, ele vai ficar carregando aqui o RSI, quando está no 60, no 50, no 40, vai ficar tudo aparecendo nesse journal aqui. Vou colocar aquele bot de RSI que é o número 2 aí, quer ver? Vou resetar esse daqui. E vou colocar o bot de RSI. Vou dar um import. Deixa eu abrir aqui o RSI. Login. O bot RSI. Deixa eu achar ele aqui. Aqui ó, RSI automático. Número 2 lá do meu site. Open. Agora você vai ver. Ele vai analisar o RSI para fazer as entradas. E essa análise, ao invés de ficar aparecendo no canto inferior esquerdo, como aparecia naquele outro, naquela outra página da Binary Bot, vai ficar aparecendo aqui, tá vendo? Ó? Toda vez notificando aqui, ó, 32, 28, 32. Aí você vai configurar aqui no bot quando que o contrato vai ser aberto, né? Nesse momento aqui, deixa eu ver quando que está sendo aberto ele. Aqui na aba 2, que é a aba onde você configura, né? A entrada e saída. Deixa eu dar uma expandida nos blocos aqui. Ele vai abrir um contrato quando superar 80 ou quando ficar menos de 20. Deixa eu diminuir esse número aqui para que faça a entrada mais rápida. Vou colocar 60
e 40. Aí vai abrir mais rápido os contratos, ó. Quando ele abrir, quando superar 60, ele vai entrar para baixo. Quando ficar a menos de 40, ele vai abrir um para cima. Aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já tá abaixo de 40, ele abriu um contrato para cima. O bom era o quê? Lá na Binary Bot antiga a gente conseguia ter essas informações de uma forma mais fácil, né? O bom é desse debot, eu ainda não vi uma coisa boa, na verdade. O bom é que a pessoa não vai conseguir mais deixar as transações fakes, né? Quer ver? Se você coloca aqui em cima, você não consegue mais dar inspect e trocar esse ícone aqui, ó. Conta real, ele tem uma bandeira dos Estados Unidos. Conta virtual, ele tem esse Dzinho, quer ver, ó? Se eu venho aqui na minha conta real, vou mudar para conta real aqui, ó. Eu vou dar um inspect aqui. Eu vou tentar copiar essa bandeirinha dos Estados Unidos e colocar lá na minha conta virtual. Eu não consegui fazer isso. Aí o pessoal que gosta de fazer esse inspect para vender bot, para ficar fazendo falcatrua, né? Se migrar de uma vez por todas para o Derive, aí eles estão lascados. Vai dar uma quebra de venda nos negócios deles aí, ó. Deixa eu achar o ícone aqui. Vamos ver se consigo achar o ícone. Eu não consegui achar a imagem para conseguir trocar da última vez que eu tentei aqui, ó. Deixa eu ver se está para cima aqui, calma aí. Aqui, ó. A parte do ícone é essa daqui. Aqui, ó, tá vendo o ícone? Eu tentei copiar a imagem aqui, mas não deu certo. Eu tentei copiar diversas vezes aqui, ó. Deixa eu ver, copiar isso daqui, ó. Vou copiar isso. Vou voltar para minha conta virtual e vou tentar colar. Não vai dar certo. Fica vendo, quer ver, ó? Vou vir aqui, ó. Quero essa parte aqui. Deixa eu achar. Aqui, ó. Mesma parte aqui, tá vendo, ó? Foi o que eu copiei. Vou vir aqui, ó. Vou colar e não muda a imagem. Tá vendo? Depois eu vou tentar fazer mais vezes aqui para ver se não vai ser possível mesmo. Aí o pessoal que fazia essas vendas aí na base da falcatrua vai ter uma perda, se mudar de forma completa, né? Eu, por exemplo, se não migrar a plataforma de uma forma definitiva, eu prefiro continuar utilizando a Binary Bot, porque eu acho bem mais interessante aquela telinha que ela abre. Se a pessoa está vendendo um bot, se ela quer te passar um bot, só de você ver aquela telinha já resume as informações necessárias ali para você saber o que o bot faz, se ele é um bot assertivo, se ele é um bot que compensa, se ele é um bot que não compensa. Tudo você consegue ver através daquele quadradinho das operações, né? Nesse daqui vai ficar bem mais complicado de você entender o que o bot está fazendo. Se a pessoa esconder aqui e mostrar só a parte de transação, você não vai ter a ideia do que esse bot vai estar fazendo. Só abrindo aqui o journal, quer ver? Deixa eu colocar o RSI para funcionar, você vai ver, ó. Aí apareceu, tá vendo, ó, essas notificações, ó, Bot Binary RSI Trader Binário, canal YouTube Cristiano Pereira Trader Binário, site www.traderbinario.com.br. Essas informações, elas apareciam no canto inferior esquerdo. Agora vai sempre aparecer aqui, entendeu? Aí vou dar um run de novo, vai aparecer as informações, vai começar a fazer a leitura do RSI, tá vendo? Aí quando comprar um contrato, ele vai aparecer aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu abrir a Binary Bot. Eu vou comparar aqui para vocês verem aonde fica cada coisa. Vai ficar mais fácil aí a visualização, né? Vou abrir o mesmo bot aqui. Vai ser o número 2, o RSI. Aqui, RSI automático. Sabe, eu vou dar um clique aqui para começar a ver. Aqui a parte inferior esquerda, que são aqueles notifies. O que está aparecendo, pessoal, nessa parte aqui, o journal? O journal é a mesma coisa que esse logzinho aqui, tá vendo esse i aqui, ó? Tudo que aparece nesse izinho é o que está aparecendo aqui, ó, no journal. Tudo que o bot fizer, ele vai aparecer aqui no journal na mesma forma que aparece esse izinho. Ele vai aparecendo sempre embaixo do outro as novas informações, certo? Esse quadradinho que eu estou sentindo falta, que aqui você consegue saber tudo que o bot está fazendo. Se começar a abrir contrato, ó, aqui abriu um contrato, certo? Ele já vai, para você saber que abriu um contrato, ou você fica no journal, ou você vem nas transações. Aqui você vai saber quando a sua entrada foi, ela foi gain,
Você vai saber quando foi um loss, quando der o loss, vai fazer o martingale. Aqui você vai ficar vendo isso. O bom desse quadradinho é que você já sabe tudo aqui, ó, fica bem na sua frente. E se você mostra esse quadradinho para uma pessoa que entende de bot binary, a pessoa consegue falar tudo que esse bot faz praticamente. Assim, ó, ela vai saber o que? Não tudo, mas você consegue ver o que? O trade type, você consegue saber a stake, consegue saber o profit, consegue entender quanto é o martingale que essa pessoa está utilizando. Essas são as principais informações aí. Já nessa parte aqui vai ficar mais complicado você ter esse acesso, né? Mas vamos ver se essa Binary mantém em paralelo os dois, né, as duas páginas. Para quem se adaptar ao Debot, utilize o Debot. Para quem não se adaptar e preferir continuar utilizando aqui a página da Binary.com mesmo, a página da Binary Bot, fica utilizando aqui, entendeu? Porque pelo menos eu acho mais prático o Debot aqui. Já o Derive eu gosto, a parte do DTrader, eu gosto de fazer meus trades lá. A outra parte do Derive é isso daqui, ó. Deixa eu dar um stop aqui, ó. Aí tem essa parte do DMT5. Eu já tenho esse MT5 instalado, tanto que eu tenho esse número de conta aqui, ó. Eu criei uma conta real para ter aquele meu MT5, onde eu abro 5 volatilidades para ver qual que está em boa tendência para eu fazer as minhas operações. Aqui é a mesma parte da plataforma. E tem o Smart Trader. O Smart Trader é a parte da Binary, ó. Deixa eu abrir a Binary aqui. É a mesma coisa, só que agora fica dentro do Derive, ó. Tem as mesmas operações aqui, tá vendo, ó? É a mesma partezinha da página inicial da Binary.com. Vai aparecer o gráfico inferior aqui, ó. Deixa eu só colocar, já tá numa volatilidade. Olha lá, vai aparecer o gráfico aqui, vai aparecer o gráfico inferior. Aqui vai estar a parte de time frame, aqui o tipo de gráfico que você quer trabalhar, os indicadores, as anotações. É a mesma coisa que aqui, tá vendo? Ó? Vai ser o mesmo para quem, caso realmente faça essa mudança definitiva e a pessoa gostava de operar por aqui, é só vir no Smart Trader do Derive que vai ser a mesma coisa. Você está na volatilidade, todos os mercados vão aparecer. Já no DTrader não aparecem todos os mercados, só tem alguns mercados disponíveis. Talvez mais à frente eles consigam colocar todos os mercados para lá também. Mas é isso aqui. Smart Trader é a mesma coisa aqui. O Smart Trader da Binary. Tem o Debot, que eu sinceramente ainda não gostei, tá? Não me adaptei. Não sei se vocês gostaram. Deixa até um feedback aí para saber quem gostou, quem não gostou dessa parte do Debot. Até porque, assim, como nós somos os usuários da plataforma, a Derive, o pessoal da Binary até gostaria, eu acho que eles gostam de receber um feedback. Ó, o cliente não, os usuários não estão gostando da nossa interface do Debot. Vamos manter essa interface, mas colocar aquele quadradinho de volta, que eu acho extremamente importante, porque você acompanha de uma forma mais prática o que está acontecendo. Se você ficar só por essas três aqui, eu pelo menos não gostei. Eu trabalho já há um tempinho com bot, eu entendo do que está acontecendo. Mas vendo só por essas três partes aqui é ruim, eu não gostei. A coisa boa é que o pessoal não vai ficar mais fakeando conta aqui, entendeu? Não vai mais conseguir te vender bot ou vender curso, porque aqui ele não vai conseguir mais fakear a conta. Ao contrário daqui, como eu já ensinei aí para vocês, o pessoal vem, coloca a conta real aqui em cima e coloca bot para funcionar como se estivesse em conta real para te vender alguma coisa. Já nessa do Derive aqui vai ser bem mais difícil eles conseguirem fazer isso daí, tá? Mas foi só uma parte aí, uma explanação bem rápida aí, só para vocês entenderem um pouco de como que funciona. DTrader eu já utilizo, já faço as minhas operações aqui certinho, prefiro utilizar aqui porque é bem mais rápido. Por exemplo, se eu estou na volatilidade 10, eu coloco aqui Moving Average, que é a média móvel, e coloco aqui banda de Bollinger. Se você está no Smart Trader, toda vez que você mudar de mercado, vai resetar os indicadores e você tem que colocar de novo. Acaba demorando. Aqui não, você vem, ó, vou da volatilidade 10 para 25. Já vai manter aqui, ó.
já vai manter. Eu venho da 25 para 50, já vai manter os indicadores, vai ficar bem mais rápido. Se você está no time frame de 3 minutos, você vem para 5 minutos. Agora cada candle tem 5 minutos. Aí você quer voltar para 2. Beleza, colocou 2. Aí vai estar aqui já com candle de 2 minutos. E sempre o indicador se mantendo. Quer colocar em gráfico diária, aquele de linhas, também já coloca, tá vendo? Agora o gráfico está em linhas. Quer tirar esses indicadores? Aperta o lixinho aqui, ó. Apertou o lixinho, pronto. Ficou agora aquela parte só diária, tá vendo? Aqui tem as configurações, ó. Você quer deixar a tela branca, a tela escura. Aqui eu prefiro pelo menos a tela escura. Acho que fica mais agradável aos olhos. Você consegue enxergar melhor o que está acontecendo, né? Aí você consegue colocar o countdown também. Deixa eu colocar o countdown para vocês verem aqui, ó. O countdown é o tempo de expiração de cada vela. Colocando 2 minutos aqui, ó. Tá vendo que falta aqui, ó, 39, 38, é o tempo de expiração da vela. Se você quiser colocar ou tirar, vem nas configurações, charts, aí tá aqui, ó, interval duration. Você vem, coloca e tira aqui, ó. Tirei. Pode ver que não tem mais o tempo de expiração. Claro que é extremamente aconselhável para que suas estratégias deem mais certo, né? Que você saiba o tempo de expiração de cada candle, né? Ela está extremamente ligada aí às estratégias. Pelo menos eu utilizo muito o tempo de expiração. Não sei quem não utiliza. Deve todo mundo utilizar isso daqui. Mas é isso, pessoal. Uma coisa bem mais rápida. Vamos aí aguardar, né? Ver se eles vão realmente mudar a plataforma de uma forma definitiva. Eu já utilizo o DTrader, não utilizo mais praticamente o Smart Trader, tá? Essa parte aqui, quando eu vou fazer as minhas transações manuais, já fico nesse DTrader. O Debot eu não estou gostando, pelo menos de início não me agradou. Não sei se agradou você. Gostaria assim que você colocasse, o Debot ficou bom, o Debot ficou ruim. E é bom que com o tempo a gente até dê esse feedback, mande até para o suporte da Binary se vai ser uma mudança definitiva, que o Debot não está interessante para quem gosta de trabalhar com Debot. Se eles podem fazer essa questão de colocar de uma forma mais prática, aquele quadradinho para você acompanhar o seu loss, o seu win, seu martingale. Eu acho que fica bem mais interessante, né? Mas é isso aí, pessoal. Um vídeo mais rápido, como eu havia dito a vocês aí, que eu ia fazer para só mostrar o funcionamento dessa Deriv. Eu só opero no DTrader. Caso migre, eu começo a fazer as minhas operações ali, para que vocês já comecem também a se adaptar a essa nova forma de operação aqui da Binary. E é isso aí, pessoal. Um ajudando o outro aí, entendendo a nova plataforma, mas ela é intuitiva assim. Para mim, realmente, só o que deixou a desejar por enquanto é o Debot. O DTrader, eles vão, conforme o tempo for passando, irão atualizando os indicadores para a gente conseguir configurar aí o período, principalmente, que a gente quer de leitura, né? Mas é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu possa ajudar, claro, só deixar aí nos comentários, entrar em contato via rede social, entrar em contato via e-mail, que é contato@traderbinario.com.br. Tem aí também links importantes na descrição. Tem meu site, traderbinario.com.br, tem o projeto Trader Consistente, que é onde o meu curso avançado, onde eu ensino exatamente como eu faço as minhas operações. Já estou terminando o curso, estou no 13º módulo já, são 15 módulos, já estou acabando. Tem aí grupo de WhatsApp, tem grupo de Facebook, tem o download aí de bots gratuitos, acho que já tem 44 bots lá, talvez amanhã eu já traga mais um novo. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham pelo menos tido maiores informações sobre esse Deriv. Passei algumas informações ali mais rápidas, mas com o tempo a gente vai se aprofundando, tá? Para que o vídeo não fique muito longo. Tá bom, galera? Então é isso aí, grande abraço a todos, bom sábado, até mais, tchau!